Alô amigos, amigas, fãs de Elvis Presley. Hoje é a continuação do programa de ontem, do programa número 268. Domingo é Dia das Mães. E antes eu quero propor uma reflexão aos amigos que vão encontrar as queridas mães no domingo. Uma história pessoal. A minha mãe, eu tenho 51 anos de idade. E até 2 anos atrás, a minha mãe sempre era muito preocupada comigo se eu fosse viajar, mesmo que apenas 170, 200 quilômetros de onde eu moro. Sempre ela se despedia chorando, como se eu não fosse voltar nunca mais. E também, toda vez que eu saía, eu sempre, quando retornava para minha casa, e eu sou casado, eu tinha que ligar para ela para avisar que eu já estava em casa. Hoje, a minha mãe tem uma doença degenerativa e ela nem sequer se lembra mais quem eu sou. Eu não estou querendo sensibilizar vocês, apenas eu quero chamar a atenção para o quanto é importante cada momento que você encontra com a sua mãe. São momentos que valem ouro. Eu estou dizendo isso porque o próprio texto a seguir, quando Elvis perde a mãe dele, você vai sentir talvez uma tristeza. Com certeza você vai se sentir triste, mas tanto a minha história quanto a história de Elvis, eu quero que você se lembre no domingo, o dia quando você estiver almoçando com a sua mãe, que você der um abraço e um beijo nela e você segurar ela contra o seu corpo. O quanto esse momento ele é importante, porque todos os momentos que eu tive com a minha mãe, eu não sei porquê, mas desde criança eu sempre temi essa passagem que eu estou vivendo hoje, que é a despedida, né? A minha mãe está viva ainda, mas como ela se esquece de tudo, aquela pessoa já foi embora, né? Eu tenho a minha mãe, mas ao mesmo tempo não tenho mais. Mas você que ainda tem, como eu ainda há 2 anos atrás tinha, o que me conforta é esses momentos que eu tive com ela, de parceria, de amor e de carinho. Então, hoje eu estou dizendo tudo isso porque quando eu ler o texto, talvez você fique triste e diga: poxa, o Dia das Mães domingo e o Vince vem com uma história tão triste. Não, mas é uma história que vai fazer você, que tem a sua mãe ainda, aproveitar mais, degustar mesmo um instante com a sua mãe. Antes de eu ir para o texto, eu quero desejar a todas as mães muita saúde e momentos épicos com seus filhos. Vamos ao texto. Então, terminamos o texto de ontem, no vídeo 268. Então eu dizia: quando ela chegou, alguns dias depois, no consultório do médico em Memphis, ele insistiu que ela se internasse no Baptist Memorial Hospital para exames. Ele não estava alarmado, mas ele estava intrigado com a icterícia em uma mulher normalmente saudável. Então terminamos o texto. Aí você deve ter ficado curioso. Então vou seguir agora a história. A causa mais óbvia de sua condição era hepatite, mas os exames não indicaram a presença de doença infecciosa.
O fígado estava inflamado, mas estava difícil determinar o motivo. Especialistas foram consultados, eles argumentaram que a causa poderia ser cirrose hepática, ou talvez um coágulo que bloqueava a veia porta hepática. Entretanto, a condição da paciente piorou. O médico de Gladys não estava totalmente familiarizado com a sua paciente, nem ela era inteiramente honesta com ele. Gladys Presley era uma mulher de hábitos pouco saudáveis e geniosa. Ela estava muito acima do peso por causa de sua dieta inadequada. Ela nunca fazia qualquer tipo de exercício. Ela bebia ao ponto da embriaguez, mas nunca confessou isso para o seu médico. O ingrediente mais sinistro no seu modo autodestrutivo de vida era o consumo de pílulas de dieta. Gladys começou a utilizar estes compostos de anfetaminas anos antes e aumentou seu uso conforme ela se tornava cada vez mais dependente deles. Foi dito em sua família que ela tinha vergonha de sua obesidade e queria melhorar a sua aparência, especialmente quando Elvis se tornou famoso e os fotógrafos estavam constantemente tirando a sua foto e publicando em revistas e jornais. Com o tempo, as anfetaminas obrigatoriamente tiveram um efeito prejudicial, tanto em seu corpo como em sua mente. A irritabilidade extrema do tipo que Gladys exibia nos últimos meses de sua vida era um efeito típico do abuso de anfetamina. Sendo de natureza sigilosa, Gladys não confidenciou nada dessa história de uso de drogas para o médico. Como a condição de Gladys piorou, Elvis tentou obter uma licença de emergência em Fort Hood. Significativamente, Gladys tinha decaído muito na véspera da partida de Elvis para a Alemanha. Pessoal, observem nas fotos a seguir e salta aos olhos realmente a desolação da querida mãe de Elvis. Toda a sua unidade estava empenhada em seu embarque. À medida que o pedido era processado através da cadeia de comando, a vida de Gladys começava a escapar. Elvis estava ao telefone com um médico todos os dias e os relatórios eram cada vez mais alarmantes. Finalmente, Elvis não podia mais tolerar o atraso. Ele anunciou que se não fosse liberado naquele dia, ele iria para Memphis sem licença. Alguns telefonemas foram feitos para Washington e Elvis foi liberado. Elvis chegou ao lado de sua mãe na quinta-feira à noite. Ela reanimou ao vê-lo, mas os médicos avisaram que sua condição ainda era grave. Nas 36 horas seguintes, Elvis e Vernon mantiveram uma vigília no hospital que se estendeu à família e amigos de Elvis. Finalmente, na segunda à noite, Elvis estava convencido de que sua mãe estava bem melhor. Ele deixou o hospital, pegou Francis, Gloria e Ade e foi para o cinema ver Paul Newman, um de seus atores favoritos, em The Haziler. Depois do passeio, todos voltaram para Graceland e ficaram conversando até tarde. Em seguida, Elvis pediu para Lamar levar as meninas para casa. Às 3 horas da manhã, o telefone tocou. Era Vernon. Elvis, sua mãe acabou de falecer. Então ele passou a explicar como ela tinha sofrido para respirar e, de repente, morreu de um ataque cardíaco. Elvis ficou muito atordoado, ele não sabia o que fazer. Ele tinha que falar com alguém. Alguém que pudesse ajudá-lo. Instintivamente, ele pegou o telefone e ligou para o sargento Norwood. O sargento descreve o tom da voz de Elvis como lívido. Ele estava falando e chorando ao mesmo tempo. Ele contou a Norwood a história da vigília no leito de morte, a sensação de alívio que ele tinha experimentado quando foi ao cinema, e depois o choque de ser acordado por seu pai, dizendo que sua mãe estava morta.
Seu monólogo incoerente continuou até às 4 da manhã. Nesse ponto, o sargento Norwood disse a Elvis que ele devia desligar para que Norwood pudesse entrar em contato com os superiores de Elvis e providenciar a prorrogação da sua licença. Lamar retornou alguns minutos depois, viu a porta da frente da casa aberta, o vento noturno soprava através das árvores, uma sensação estranha estava no ar. Sem desligar o motor, ele começou a sair do carro. Quando viu a vovó saindo apressada pela porta, Lamar, ela surtou. Você tem que me levar para o hospital. Gladys acaba de morrer. Quando eles saíram do elevador no andar de Gladys, Lamar foi surpreendido por um som terrível. Eram Elvis e Vernon lamuriando aos gritos lancinantes, típicos de gente caipira, aflitos pela dor. Eu ouvi esse gemido horrível, Lamar recorda. Fez a minha pele arrepiar. Eu nunca tinha ouvido nada assim na minha vida. Pessoal, a música de hoje, a música que eu indico, é uma das favoritas da mãe de Elvis. Elvis, inclusive, cantou ela no Ed Sullivan, nos anos 50, Peace in the Valley. Haverá paz no vale para mim? Lá não haverá tristeza nem dor, nem problemas? Então o urso será manso e os lobos domados, o leão se deitará junto ao cordeiro e as feras do campo serão guiadas por uma criança. Haverá paz no vale para mim algum dia? Pessoal, Elvis Forever.